Então, você, meu caro irmão, meu querido irmão, que se acha na situação de ministro na Congregação Cristã no Brasil e que se considera um servo de Deus chamado para o exercício desse ministério, e que você percebeu que alguma coisa está profundamente errada ao ver os meus vídeos, ao ver as minhas observações, você percebeu que alguma coisa está profundamente errada. Você se sente chamado para o exercício do ministério como ministro da Congregação Cristã no Brasil, porque foi escolhido, né, por estes homens aí para o exercício do ministério. Eu devo dizer a você que você está numa situação assim muito complicada, sabe? Muito complicada. Porque os homens que escolheram você, eles são apóstolos da fraude. São apóstolos fraudulentos, falsos profetas. E é óbvio, porque se tudo isso que eles pregam e ensinam já há 50 anos fosse verdade, procedesse de fato de Deus, não estaria assim tudo escondido. Porque não é do caráter de Deus, tá? Não é do caráter de Deus que a sua palavra, a sua revelação para a humanidade esteja escondido. Que apenas alguns homens sejam detentores das suas verdades. Entendeu? Na realidade, esses homens são impostores, porque há 50 anos eles vêm assumindo a tribuna da congregação, e a Irmandade acredita naturalmente que estes homens estão em harmonia com os pontos de doutrina da igreja. Entendeu? Quando de fato eles não estão. Eles não acreditam na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Eles não acreditam na doutrina da Trindade, que a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas. Eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo. E eles não acreditam que a salvação só acontece por meio da fé. Eles não acreditam no primeiro ponto de doutrina, no segundo ponto de doutrina, no terceiro ponto de doutrina, no quinto ponto de doutrina. Você deve ter ouvido, como também ouvi muitas vezes, a declaração de que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a palavra de Deus está na boca dos ministros da Congregação Cristã do Brasil. Acho que foi sábado, o irmão me testemunhou que viu o Marsola, o maçom Marsola dizer, pegou a Bíblia na palma da mão e disse, a palavra de Deus não está aqui, a palavra de Deus está na nossa boca. Entendeu? Mas a nossa doutrina não é essa. A nossa doutrina diz que a Bíblia, nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E diz que ela é a nossa única regra de fé e prática. Entendeu? Então eu venho pregando essas coisas desde o ano 2000. São 15 anos, vai para 15 anos.
denunciando estes absurdos, eu não tinha como provar. Mas agora eu tenho. Está aí no Inário número 5. O primeiro ponto de doutrina é o acréscimo da palavra contendo. Entendeu? Mas eles se meteram num buraco e não tem como sair dele. Porque eles, veja bem, lá o ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então, guia de fé é aquilo que a Bíblia diz, nós devemos acreditar. E guia de conduta é aquilo que a Bíblia diz, é o que nós devemos fazer. Ela é a nossa única guia. Eles vêm pregando, você sabe muito bem que há 50 anos eles vêm dizendo que a guia do crente está na boca do ministério. Entendeu? Mas a doutrina não ensina isso. Mas vamos lá. Eles estão agora na obrigação de nos dizer onde é que tem a inspiração divina e onde não tem a inspiração divina. Aproveitando, você que é ministro da congregação, você sabe o que é a inspiração divina? Se você não sabe, eu vou explicar. Deus escolheu os autores dos livros que estão dentro das Escrituras Sagradas e colocou na mente e no coração deles as palavras exatas com as quais ele queria que fossem registrados seus pensamentos, seus propósitos. E nisso tudo ele também orientou, inspirou, quer dizer, colocou no coração e na mente destas pessoas todo o conteúdo histórico, geográfico, usos e costumes, e o nome das pessoas, etc, que compõem a Bíblia. É isso que nós entendemos por inspiração. E chama-se inspiração plenária. Quer dizer, não foi Deus inspirou o pensamento e os homens escolheram as palavras para enunciar estes pensamentos. A nossa crença, as crenças da congregação cristã no Brasil, a original, é de que Deus não somente inspirou os pensamentos, mas escolheu dentro do arcabouço literário do autor do livro as palavras que expressassem os seus pensamentos. Entendeu? Mas estes homens aí que fizeram essa adulteração no primeiro ponto de doutrina, eles não têm nem noção do que é inspiração divina. Sabe? Porque se tivesse noção do que é inspiração divina, do tamanho da responsabilidade que eles levianamente assumiram ao acrescentar a palavra contenda, eles jamais teriam feito isso. Jamais. Está entendendo? Tudo isso é um esforço desse ministério sem vergonha que está aí de desqualificar a divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Eu venho denunciando isso desde o ano 2000. Eu não tinha como provar. Mas agora você prega o Inário número 5 e veja lá como está redigido o segundo ponto de doutrina. Entendeu? Compara com o Inário número 4, onde está o segundo ponto de doutrina, tal qual foi definido lá em 1927 pelos nossos primitivos irmãos. Onde, na frase onde diz assim, no Inário número 4, segundo ponto de doutrina, está escrito assim, que nele há 3 pessoas distintas. No Inário número 5 você encontra que neles estão 3 pessoas. Então veja, eles sacaram o verbo haver, nele há 3 pessoas distintas, sacaram o verbo haver, que indica uma situação permanente, uma situação que não muda, né? E substituíram pelo verbo estar.
o verbo estar indica uma situação transitória, uma situação que pode mudar. Percebe? Então, quando você lê ali no segundo ponto de doutrina, que nele há três pessoas distintas, a doutrina está querendo dizer que Deus a personalidade de Deus é constituída de três pessoas, lá na eternidade, né? Agora e eternamente. Sempre foi e sempre será assim. Uma unidade constituída de três pessoas distintas. Mas isso não é uma invenção lá dos primitivos irmãos que definiram esse ponto de doutrina em 1927. A Bíblia realmente apresenta isso com centenas de versos, com riqueza de versos, mostrando três pessoas distintas, três pessoas que dependem uma da outra, declarando-se, três pessoas distintas, declarando-se únicas, possuidores dos mesmos atributos de onipotência, onisciência, onipresença, santidade absoluta, responsáveis pelas mesmas ações, criação do mundo, criação do homem, salvação, inspiração das Escrituras. Entendeu? Então não tem como dissociar uma coisa da outra. Os judeus usam um verso lá do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, para fazer um resumo das suas crenças, né? E você pode ler lá em Deuteronômio, lá no capítulo 6, verso 4, você pode ler o seguinte. Eu vou ler aqui na Bíblia. Aqui, ó. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Entenderam? Só que esse verso mesmo, mostra que Deus não é uma unidade constituída de um só, uma unidade, como é que a gente diz? Absoluta. Esse verso aí mostra que Deus é uma unidade composta. Veja bem, no hebraico, no qual foi expressa esse versículo aqui de Deuteronômio, veja, no hebraico, para unidade, tá? Existem duas palavras, Echad e Ashid. Echad significa uma unidade composta. E Ashid significa uma unidade absoluta. Para que você entenda bem o que é uma unidade composta e o que é uma unidade absoluta, eu vou usar a figura de um ovo. Um ovo de cozinha. Né? Você frita um ovo. É uma unidade, não é verdade? Mas ele é uma unidade composta. Por quê? Ele tem a clara, a gema e a casca. Entendeu? Então, esse versículo aí, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, esse, ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse único, a palavra usada é Echad, que significa uma unidade composta. Entendeu?
A Bíblia mostra isso com riqueza de fundamentação, sabe? Que Deus é uma trindade. Né? E eles substituíram pelo verbo estar, né, que indica uma situação transitória. Veja, reflita comigo. Hoje você está sadio, mas amanhã você pode estar doente. Mudou? Ou vai mudar a sua situação? Sim, pode mudar a sua situação. É isso que o verbo estar transmite. Hoje, João está doente. É uma situação. Que amanhã ele pode estar sadio. Agora, quando você diz João é doente, você está dizendo que ele está numa situação de doença e é uma situação permanente. São essas as diferenças que você pode observar nessa mudança do segundo ponto de doutrina. Esse é um esforço, entenda, para desqualificar a divindade de Jesus Cristo. Porque esses homens aí que estão na liderança, eles são homens envolvidos com a maçonaria. E a maçonaria não aceita a pessoa de Jesus Cristo. Você não pode falar no nome de Jesus Cristo lá no meio deles. Lá tem oração, você não pode orar em nome de Jesus. A pessoa de Jesus Cristo é apresentada para você no 5º grau. Né? No mesmo patamar, no mesmo nível que estão outros líderes religiosos, como Buda, Confúcio, Maomé, Bhagavad-gita. Homens que arrebanharam multidões, né? E estabeleceram princípios religiosos. Mas Jesus Cristo, nenhum deles tem o testemunho que tem Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo está nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, o Velho Testamento, em quase 500 profecias, dá testemunho de Jesus Cristo. Relatando, fazendo o retrato literário da pessoa de Jesus. E você encontra nas profecias que o Messias seria enviado, o lugar do seu nascimento, a época do seu nascimento, quem seriam os seus pais, os seus avós, os seus ancestrais, né? A sua tribo, a tribo a qual ele pertenceria, né? Qual seria o seu ministério, qual seria a sua pregação, a finalidade da sua vinda, né? A época da sua morte, o lugar onde ele seria morto, de que maneira ele seria morto, a finalidade da sua morte. Entendeu? Tudo isso descrito com riqueza de detalhes. De modo que torna a pessoa de Jesus uma figura inconfundível dentro da Bíblia. Pois toda a Bíblia, todo o Velho Testamento aponta para a pessoa de Jesus. Então, desta maneira, essas mudanças nesses dois pontos de doutrina revela isso. O esforço destes homens de desqualificar a pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei como é que eles vão dar jeito lá no terceiro ponto de doutrina, que fala que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele havia duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Não sei como eles vão fazer. Mas o tempo, o dia, quando a Irmandade estiver de cabeça feita, eles vão fazer. Agora, você, ministro da congregação que está no Brasil, tá?
Estão aí as provas de que esses homens são impostores, porque há 50 anos eles não acreditam nesses pontos de doutrina, mas assumem a tribuna como se estivesse em harmonia com essas doutrinas. Eu não falei do quinto ponto de doutrina, eu não preciso nem falar muito a respeito. Você está vendo aí todos os cultos, né? Você não está vendo todos os cultos? O camarada se levantar e agradecer a Deus que ele vai herdar a vida eterna se ele permanecer firme e fiel. O que ele está falando lá na frente? E que você deve ter falado muitas vezes também, esse testemunho aí. Veja se confere lá com o quinto ponto de doutrina, que diz lá que a nossa salvação só se alcança pela fé. O cara está dizendo, ele está querendo entrar no céu se ele for firme e fiel. Entendeu? Que é uma loucura, né? Que é uma loucura. Eu vou explicar para você por quê, ó. Vou explicar para você por quê. Só não haverá julgamento para aqueles que acreditarem de inteiro coração no valor e no mérito de Jesus, do sangue de Jesus Cristo. Tá? Aqueles que querem entrar no céu por meio da justiça e da fidelidade, né, vão comparecer diante de um Deus que veja o seguinte: não sou eu que vou julgar essas pessoas, não sou eu. Quem sou eu? Sou um miserável pecador. Não sou eu que vou julgar você. Você pode ser um ministro dedicado, uma pessoa muito especial, né? Um santo de Deus, como a gente fala na congregação. Você, para mim, pode ser a Madre Teresa de Calcutá, né? A glória de Deus na face dessa terra, tamanha a sua santidade. Eu posso achar você assim. Mas quem sou eu? Quem sou eu, cara? Quem sou eu? Um miserável pecador, como você também é um miserável pecador. Mas veja, você está querendo se comparecer diante de Deus, de um Deus que é santidade e justiça absoluta. E ele enxerga tudo, ó. Ele vê tudo como se fosse uma lente, com uma lente de aumento, com um microscópio. E ele vai olhar lá, lá no fundo do seu coração, as suas atitudes. Vai ver as suas atitudes. Vai ver o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua soberba, a sua mentira, o seu adultério. Entendeu? Ah, adultério, irmão Jair, adultério. Vai ver o seu adultério. Porque todas as vezes que você olhou para uma mulher com aquele olhar malicioso, Jesus disse, no seu coração já adulterou com ela. Entendeu? Quando você fica indignado com uma pessoa, que você se ira contra ela, Jesus disse que você foi réu de homicídio. Você é um réu de homicídio, para ser condenado por homicídio. Então veja, porque Deus não vê somente o aspecto exterior das nossas atitudes. Ele vê o profundo do coração, ele vê as motivações. É impossível enganá-lo. E você está querendo comparecer diante dele, né? Como firme e fiel, vestindo a capa da justiça própria, né? A capa da justiça própria, né? E vai se dar mal, e vai se dar mal, entendeu? E vai se dar mal. Olha, eu entendo até que você está numa situação terrível, sabe? Uma situação terrível diante de Deus. Porque é da nossa obrigação pregar o Evangelho. É a obrigação de
todo ministro pregar o Evangelho. Não é todo ministro também não, só de todo crente, tá? De todo crente pregar o Evangelho. Mas você não sabe o que é o Evangelho. Você nem sabe o que é o Evangelho. Veja a sua situação diante de Deus. Você nem sabe o que é o Evangelho. E na esteira disso, de não saber o que é o Evangelho, você emprega um evangelho fajuto, mentiroso, que consiste em práticas cristãs. Não faça isso, 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 não faça isso. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Uma lista de coisas que a pessoa não deve fazer e outra lista de coisas que a pessoa deve praticar para entrar na glória de Deus. Mas isso não é evangelho, meu camarada. A cigana te enganou. Isso não é o evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho então? Eu vou ler para você aqui o que é o evangelho. Aprenda. Aprenda. Seja humilde para aprender. Olha aqui, ó. Vou ler capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, 3,16 de João. Diz aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Mas você prega batismo para se salvar. Se batismo fosse mesmo importante, Jesus teria deixado registrado aqui. Ele teria dito, para que todo que nele crê e batiza tenha vida eterna. Você está pregando que firmeza e fidelidade o tempo todo para se salvar? Mas se firmeza e fidelidade fosse condição sine qua non, sem a qual não estaria registrado aqui, Jesus teria falado, para que todo aquele que nele crê e é firme e fiel, não pereça, mas tenha vida eterna. Você está pregando igreja, você está pregando que precisa pertencer à congregação, é a CCB que salva, congregação que salva. Se fosse assim, ele teria dito, parece que tudo que nele crê e pertence a uma igreja cristã, não pereça, mas tenha vida eterna. Boas obras, está pregando boas obras o tempo todo, fazer boas obras, pregando boas obras. Se fosse mesmo fundamental para a nossa salvação praticar boas obras, está escrito aqui, ó, que nele crê não, para que todo que nele crê e pratica boas obras não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Então eu não estou dizendo que a pessoa não deve batizar, ter firmeza, fidelidade, pertencer a uma igreja, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que para nossa salvação não precisamos destas coisas. Isso são consequências da vida cristã. Não são a razão da nossa salvação. Você não é salvo por estas coisas. Mas como uma pessoa salva, quando você é filho e é salvo, tem direito à vida eterna, a vida eterna está em você. Você vai praticar estas coisas. É como a laranjeira. A laranjeira não é laranjeira porque tem o fruto chamado laranja. Ela tem laranjas porque ela é uma laranjeira. Ela é uma árvore frutífera que produz laranjas. Não é o inverso que é verdadeiro. Entendeu? Você prega que a Irmandade vai comparecer diante do tribunal, vai ser julgado.
Por isso precisam ser firmes e fiéis. Mas isso não é o Evangelho. Jesus disse, ó, quem nele crê não é julgado. Mas você diz que vai ser julgado. Aqui diz, ó, no verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Depois diz aí, no verso 18. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Entendeu? Então, o nosso quinto ponto de doutrina ensina certinho que a salvação só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Porque Ele é que fez todo o necessário para a nossa salvação. Agora, você se acha ministro constituído por Deus para pregar o Evangelho. Ah, beleza. Então vamos ver uma coisa importante. Uma coisa muito importante. Veja o que a palavra fala em Ezequiel capítulo 33. Você que é ministro da Congregação Cristã no Brasil, você se acha constituído por Deus para exercício desse ministério. Tá? Veja Ezequiel capítulo 33, o que Deus fala com o profeta. Diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Agora presta atenção. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado pela sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requerirei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Entendeu? Tu livrastes a tua alma. Então, o Senhor Jesus, ele falou lá no momento mais glorioso do cristianismo, que é a sua ressurreição. A sua ressurreição,
o momento que ele estava ascendendo aos céus, ele deixou mandamento. E esse mandamento foi expresso na maneira imperativa. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, pregai a toda criatura. Mas o quê? Pregar o quê? Pregar o Evangelho. Não esse evangelho fajuto que você anda pregando. Esse evangelho mentiroso, constituído de usos e costumes, práticas cristãs. Presta atenção, rapaz. Presta atenção. O evangelho é para todas as gentes, todas as raças, todos os lugares, todas as nações. São 257 nações constituídas na terra. Existem os territórios, as possessões, os domínios. Se você considerar as nações indígenas, então esse número sobe aos milhares, cada uma com a sua cultura, com os seus usos e costumes, com a sua própria tradição, com a sua própria religião. Pois está ordenado que nós levemos a pregação do Evangelho para estas nações. E o Evangelho não tem nada a ver com usos e costumes, com práticas cristãs. Você está vendo aí, você viu meus vídeos. Nós temos como doutrina a prática do véu. Mas isso não é uma doutrina. É usos e costumes. Você pode pôr o título que você quiser, ordenança, mandamento, orientação, instrução. Ou você pode até chamar de doutrina, mas não é uma doutrina fundamental das Escrituras. O que é uma doutrina fundamental das Escrituras? Eu vou explicar para você. São ensinamentos que permeiam toda a Escritura Sagrada, entendeu? E que são bem fundamentadas dentro do ensino das Escrituras, em centenas de versos, né? E que não pode ser mudada. Que o servo de Deus, o ministro ou o crente comum, ele tem que sustentar, mesmo até diante da morte. Porque se ele fizer diferente disso, ele ofende e desagrada a Deus. Essas doutrinas fundamentais tratam da personalidade de Deus, da inspiração das Escrituras, da divindade e humanidade de Jesus Cristo, da salvação pela fé, da doutrina da igreja, da doutrina do pecado, da doutrina das últimas coisas. São doutrinas fundamentais. Outras coisas são usos e costumes e práticas cristãs. Agora, o ministério estabeleceu como doutrina fundamental das Escrituras a doutrina do véu. Mas se você faz de 1 Coríntios 11 uma doutrina fundamental para o uso do véu, você tem que fazer também a doutrina do chapéu. Eu não poderia estar falando das coisas de Deus com a minha cabeça coberta. Entendeu? Mas a congregação intentou se estabelecer lá em Jerusalém e se deu mal por causa do quê? Da doutrina do véu? Não, em absoluto. Se deu mal por causa da doutrina do chapéu. Por quê? Porque Israel é um país em permanente beligerância, que é um estado de guerra, tá? E são frequentes os atentados das nações ao redor, todos eles muçulmanos, que querem simplesmente o desaparecimento da nação de Israel da face dessa terra. E essas nações promovem atentados contra Israel. Aos terroristas, os homens-bomba, que entram no ônibus e se explodem, matam dezenas de pessoas. Entram num restaurante, se explodem, matam dezenas de pessoas.
Então, Israel tem um cuidado muito grande com todos aqueles que intentam se estabelecer em Israel, sejam indústrias, empresas de serviço ou igrejas. Por quê? Essa é uma maneira de você colocar dentro lá de Israel um agente com o objetivo de facilitar essas ações terroristas. Então, quando alguém pretende fazer alguma coisa, alguma organização pretende se estabelecer lá em Jerusalém, em Israel, eles ativam aqui nos países aí os agentes secretos do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, para saber quem são essas pessoas que querem ir para lá, ou para trabalhar, ou para se estabelecer como empresa, como igreja, sei lá, tanta coisa que pode as pessoas queiram levar lá para Israel. Eles vão saber, vão investigar. Vieram investigar aqui no Brasil, né, quem era a congregação que queria se estabelecer lá em Israel. Entendeu? Quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, lá por volta de 2003, 2004, eles ativaram os agentes aqui para saber o que é a congregação, o que prega essa gente, quem são os nossos ministros, o que eles pretendem fazer lá em Jerusalém, lá em Israel. E foram ao culto com um kippá na cabeça, que é um chapeuzinho pequenininho que eles usam cá atrás assim, entendeu como é que é? Muitos sacerdotes são também agentes do Mossad. E eles usam chapelões enormes na cabeça. E eles foram ao culto lá ver qual é a pregação lá. E foram expulsos. Expulsos, humilhados em público. Né? Como aconteceu com o judeu Saulo Sharabi, que foi humilhado em público lá no Bonfim e teve que sair do templo. Porque ele estava com a cabeça coberta. Entendeu? Isso deve ter acontecido em várias capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Brasília, entendeu? E o agente do Mossad, meteu lá no relatório. Escreveu lá, o seguinte, esses camaradas aí vão querer mudar os nossos costumes, as nossas culturas. Você acredita, chefe? Eu fui expulso dentro da igreja deles lá, porque eu estava com o meu kippá na cabeça. Se aproximou lá um líder da igreja, dessa igreja aí, falou comigo, falou, amiga, é o seguinte, o senhor tira essa cobertura da cabeça, porque nós não permitimos uma pessoa participar do culto com a cabeça coberta. Eu disse para ele, olha, meu amigo, é o seguinte, isso é da minha cultura, da minha religião. Eu entendo que para adorar, servir a Deus, eu devo ter a minha cabeça coberta. E ele me mandou sair, me expulsou lá de dentro daquela igreja. Esse pessoal aí que quer pregar o evangelho aqui no nosso país, eles querem vir para cá. Não, o que aconteceu é que é um general, o comandante do Mossad, ele leu o que esses camaradas vão querer vir aqui com esse ensinamento, querer pregar contra a nossa cultura, a nossa tradição. Nós entendemos que é assim que nós devemos servir a Deus. Para sua informação, eles têm lá a cabeça coberta, não é só para cultuar a Deus, para andar, trabalhar e etc. Isso é da cultura milenar deles, está lá, e eles usam lá versos lá de Deuteronômio, lá do Velho Testamento, cultura milenar, entendeu? Ofenderam os judeus aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, e pagaram o preço lá em Jerusalém. Por quê? Quando a construção já estava quase no respaldo, apareceu aí caminhões com soldados armados de metralhadora, meteram a metralhadora na cara dos irmãos, entendeu? E insultando e agredindo. Se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara. E com tratores botaram tudo no chão. As imagens que você está vendo são as imagens da destruição do templo que estava em construção lá na cidade de Jerusalém, onde o exército de Israel,
com soldados armados com metralhadoras e tratores, botaram tudo no chão. Entendeu? Um fato inédito que nunca aconteceu na história do cristianismo, tamanha violência. Porque lá estão os católicos romanos, os católicos ortodoxos, estão lá os presbiterianos, batistas, metodistas, está lá todo mundo. A congregação é que é relaxada e está parada lá na profecia do irmão Franciscon, que profetizou que eu trarei para o vosso meio aqueles que haverão de ser salvos, né? Você já leu essa profecia lá no livro de mensagens? Pois vai lá ler. A congregação está parada nesse versículo, né? Então demorou 100 anos para ir para lá, né? Mas foi lá. Quando chegou lá em 2005, já estavam construindo, estava quase lá em cima o respaldo, respaldando já a construção. Eles vieram lá, com uma metralhadora na cara de todo mundo, entendeu? Se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara. E botaram com tratores, botaram tudo no chão. Entendeu? Bom, depois foi feito um acordo, né? Um acordo. Lá, o pessoal foi lá, várias pessoas, falar com a administração. Desistiram de fazer um prédio de alvenaria, fizeram uma tenda. Que durou lá, a tenda funcionou por 3 anos só. Aí não teve progresso, enrolaram a tenda e voltaram para o Brasil, entendeu? Mas olha, no dia da abertura da tenda, veja essas imagens aí, tá vendo? Aí, tá vendo aí? Esteve presente para pedir desculpas para a irmandade que estava reunida ali, o vice-prefeito. E olha ele aí, tá vendo? Tá vendo? Ele sentadinho lá com os demais. Ele não estava sozinho não, tinha mais uma meia dúzia com ele. Todos eles, ó, com a cabeça coberta. Por que que eu sei que eles estavam com a cabeça coberta? Porque todos eles pertencem ao partido da Torá, que o partido da Torá é todo ele constituído de judeus ortodoxos, entendeu? Olha aí o prefeito, tá vendo? Esse aqui é o prefeito, ele é um judeu ortodoxo. Tá vendo ele aí conversando com outros judeus com a cabeça coberta? Olha o vice-prefeito também, esse que foi falar que esteve presente na abertura da tenda lá em Jerusalém. Olha ele aí. É esse aí, tá vendo? Olha ele conversando com outros judeus com a cabeça coberta. Ele foi no dia da abertura com a cabeça coberta. Por que que o ministério não mandou ele sair do templo? Ficou lá quietinho, não falou nada. Aí o ancião sentado e tal. Os demais irmãos do ministério, tudo quietinho. Por que que não expulsaram esses homens do templo? Não, aqui não permitimos, cabeça coberta não pode. Entendeu? Mais ainda, ele assumiu a tribuna e falou com a irmandade no meio do culto, com a cabeça coberta. E olha o ancião aí sentadinho, quietinho, aí, de bico calado, escutando ele pregar, ele fazer lá a pregação dele. Entendeu? Por que que o ancião não permitiu ele assumir a tribuna e falar com a irmandade com a cabeça coberta? Primeiro, ele não é idiota, né? Ele viu o que aconteceu, né? Ó, metralhadora na cara de todos os irmãos lá, né? Se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara. E os tratores botar tudo no chão, ele viu o que aconteceu. Agora,
eu vou dizer para você uma coisa. Ele não foi covarde. Tá? Ele não foi covarde. Certamente, Deus deve tê-lo feito entender que esse negócio de cabeça coberta, cabeça descoberta, isso aí não é doutrina. Não é uma doutrina fundamental das Escrituras. Isso é usos e costumes. Né? Usos e costumes, se você, dependendo da situação, você pode abandonar, porque não ofende a Deus. Já a doutrina fundamental das Escrituras, você deve manter, observar, sustentar, ainda que te custe a vida. Porque só assim você vai agradar a Deus. Entendeu? Se você negar uma doutrina fundamental das Escrituras, você se acovardou. Deus não se agrada de homens covardes, que recuam, que não dão um testemunho corajoso na presença dos homens. Entendeu? Então veja, agora estão se reunindo lá numa salinha pequenina, lá próximo da porta de Haifa. São essas imagens aqui, ó. Eles estão se reunindo dentro desse salãozinho aí. Dentro do salão tem uma geladeira, entendeu? A porta do sanitário é na parede do salão mesmo, tá? Entendeu? É bem pequenininho. Agora eu pergunto para você, se entrar um judeu com a cabeça coberta, será que eles vão expulsar como fizeram aqui no Brasil? Será que vão expulsar? Eu acredito que não. Porque eles viram o que aconteceu, né? Ó. Metralhadora na cara e quem abrisse o bico tomava tiro na cara, entendeu? Porque a cultura dos povos tem que ser respeitada, entendeu? Nós temos a doutrina da barba, né? Não pode ter barba, não pode ter barbicha, entendeu? Não pode ter cavanhaque, um monte de coisa, né? Foi lá um irmãozinho lá para a Turquia, é isso? Foi lá um irmãozinho e abriu a porta, abriu sua sala para fazer um culto e convidou lá os seus parentes para assistir, participar. E esses parentes trouxeram outros parentes por afinidade. E esses trouxeram também amigos e tal. E se formou um grande grupo, uma grande multidão, todo mundo louvando, glorificando a Deus, entendeu? Aí ele pensou, vou chamar um ancião lá do Brás para vir aqui oficializar a obra, entendeu? Chamou lá o irmão lá do Brás. Aí o irmão chegou lá, meteu o cacete lá, todo mundo barbudo ali. Não pode, porque é doutrina, não pode e tal. Então, o que aconteceu? Botaram esse camarada para correr, entende? Porque não tem nada a ver, entende? Judeu com chapéu, cabeça coberta, cabeça descoberta, se ele crê no sacrifício feito na cruz, ele vai entrar no céu. Vai entrar no céu. Se ele acreditar naquele sangue derramado para o perdão dos seus pecados, ele vai entrar na glória de Deus, vai ver a face de Deus como ela é. Entendeu? Esses barbudões aí, se acreditarem naquele sangue para o perdão dos seus pecados, vão entrar no céu também. Entendeu? Nada de fazer inventar doutrina para impedir o progresso do Evangelho, como é a doutrina do véu. Fizeram a doutrina do véu e fizeram a doutrina do chapéu. E não puderam permanecer lá em Jerusalém por causa da doutrina do chapéu. Ora, se a doutrina do chapéu é um impedimento ao progresso do Evangelho, a doutrina do véu também é um impedimento para o progresso do Evangelho. Eu não sei, pode ser que exista, não sei, uma cultura onde a mulher tem uma flor sobre o cabelo, em cima da cabeça, na cabeça, uma coroa de flores seja ofensivo, imoral, indecente, degradante, entendeu? E lá não vão poder usar o véu. Ué, abandona o véu, prega o Evangelho. Que é o Evangelho? É dizer ao pecador que ele é uma alma perdida, é um pecador necessitado de salvação,
E que Deus veio ao mundo na pessoa de Cristo, deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos pecados dele. E se ele crê nisso, ele vai entrar na glória de Deus, vai ver a face de Deus como ela é. Esse é o Evangelho. Entendeu? Mas a congregação não prega o Evangelho fajuto, né, que é o Evangelho das boas obras, da firmeza e da fidelidade, o Evangelho do batismo, mas dizer às almas que eles são almas necessitadas de crer e abraçar esse sangue derramado com todas as forças da sua alma, eles não ensinam. E você pergunta aí, você que é ministro, pergunta para a irmandade que você atende, veja lá se eles confessam salvação. Eles são como você, que não confessa salvação. Você não tem certeza da sua salvação, e eles também não têm certeza da salvação, porque não lhes foi pregado o Evangelho. Que para eles entrar no céu, precisam confiar somente, confiar de todo o seu coração, todas as forças da sua alma, nesse sacrifício feito na cruz do Calvário. Entendeu? O Evangelho é para índios. Tem nações indígenas que estão lá pelados. Se você tem a obrigação, como eu tenho, todos nós temos, de levar o Evangelho para essa gente, ou mandar quem vá e ensinar que as pessoas precisam ir e ajudar nestas obras missionárias. É obrigação de todo crente. Quem não pode ir, ajude quem quer ir. Sustente quem queira levar a palavra para esses povos. Entendeu? Mas eles estão pelados. Se você chegar lá para pregar o Evangelho, o que você vai fazer? Vai pregar roupa lá? Pregar calcinha, sutiã, cueca? Você não sabe o que é isso. São lugares, são os confins da terra. Lugares onde você não tem estrada, não tem ônibus, não tem um caminho, uma trilha para você pegar uma motocicleta, uma bicicleta e viajar. Você tem que ir por rios, viajar por rio, em canoas, embarcado. E quando chega a cachoeira, tá, você tem que descer do barco, carregar as suas coisas, dar a volta na cachoeira, levar lá na frente, depois pegar o barco e levar nas costas até lá também. Tem lugares onde chove, tem pouca água, o rio é imenso, mas tem uma lâmina d'água de 10 centímetros, de 5 centímetros, entendeu? De 15 centímetros. Como é que você vai andar embarcado numa lâmina d'água dessa profundidade? Então você tem que descer e arrastar a canoa pela areia, entendeu? Para chegar num lugar que eles não chamam de cidade, eles chamam de rua, porque é uma trilha aberta na mata, com 3, 4 casas de um lado, 1, 2 casas do outro. São meia dúzia de famílias que moram ali, vivem do extrativismo lá da floresta e tal, e se mantém lá com os recursos da floresta. Mas se você quiser, não tem um lugar para você não tem um lugar para comprar uma aspirina se você tiver com dor de cabeça. Entendeu? Então, é impossível isso. O que você tem que fazer lá? Vai pregar cueca, camisa, vestido, blusa? Nada. Você deixa eles pelados do jeito que estão. Você vai falar para eles do amor de Deus, que eles são pecadores e que o próprio Deus se fez homem, veio ao mundo, deu sua vida na cruz do Calvário para a salvação da alma dele e o perdão dos pecados. Entendeu? É isso que você tem que fazer. É da nossa cultura, é doutrina da igreja, só pode ser casado com uma só mulher, entendeu? É bíblico isso, é do cristianismo, é da Bíblia, um casamento monogâmico. Mas nos dias de Jesus, tinha judeus com várias mulheres, veja lá, ele não condenou esses casamentos múltiplos. Tá? Isso não é poligamia, a gente fala poligamia, mas é uma sociedade que tem como o casamento múltiplo como legítimo, legal, entende? É uma sociedade constituída dessa maneira.
Jesus não condenou isso. Os apóstolos, nas suas pregações, nas suas andanças, disseminando o evangelho lá pelos países lá do Oriente, depois pela Europa, né? Ali aquela região toda, eles encontraram sociedades vivenciando o casamento múltiplo, mas não condenaram. Essas pessoas foram recebidas na igreja, elas foram batizadas, entendeu? Foram aceitas na igreja. Ninguém condenou isso. Paulo menciona lá as qualificações do ministro, do servo de Deus, dizendo que ele deve ser não dado ao vinho, homem não iracundo, não dado ao vinho, casado com uma só mulher e que tem os filhos na disciplina. E para o exercício do ministério, então ele instruiu esta condição de ser casado com uma só mulher. Mas a igreja primitiva batizou, recebeu no seu seio homens e mulheres vivendo o casamento múltiplo. Entendeu? Agora, existem sociedades vivendo isso hoje. Se você for enviado para o meio desses povos aí, o que você vai fazer? Vai pregar contra o casamento múltiplo? É isso que você vai fazer? Você vai durar no meio deles uma semana, no máximo 2. Mas vão acabar matando você. Porque eles se reúnem, tá? E os chefes das clãs, das famílias, eles se reúnem para discutir os problemas no meio do povo deles. E lá um ancião vai levantar e dizer, um líder da clã, um dos mais velhos da família, né? Vai dizer, a minha neta era casada com fulano de tal, mas veio esse sujeito de fora aí e pôs na cabeça dele que ele precisava escolher uma só e desprezar as outras. E fulano que cuidava tanto bem da minha filha, dos meus netos, dos meus bisnetos, né? Ele elegeu a filha de fulano de tal como esposa e desprezou a minha esposa, desprezou os meus netos. A minha filha está desesperada, está deprimida, quer se matar, entendeu? O outro fala, é verdade, está acontecendo também na minha casa, que a minha filha, ela também foi desprezada por causa desse fulano aí, e ela se envolveu com o fulano de tal, que bate nela, bate nos meus netos, entendeu? Então, essas reclamações vão aparecer, os índios vão decidir o quê? Comprar sua passagem para você voltar para a civilização? Não, eles vão matar você, mano. Mata você. Pronto, resolve o problema. Por quê? Porque você está mexendo na cultura deles, na estrutura familiar deles. Está desagregando a família. O cristianismo é para agregar as famílias, unir as pessoas. E você vai lá com uma pregação absurda de desagregar as famílias e derrubar, destruir a organização familiar deles. Você vai morrer, você é um candidato à morte. Pena de morte na sua cabeça. Entendeu? Quando se você for lá pregar o evangelho, quer falar do sangue derramado na cruz, para o perdão dos pecados, para a salvação da alma deles, se você cuidar direitinho deles, você vai estabelecer lá no meio deles uma igreja indígena, e vai ter índios pastores, índios anciães, índios diáconos, e eles vão entrar pelas matas e levar o evangelho para outras nações indígenas. Isso vai acontecer. Você vai sair da liderança dessa igreja. Deixa eles, o Espírito de Deus, governar a vida deles. Você vai fazer o que então? Você vai aprender a língua deles, organizar o dicionário, organizar a gramática, traduzir os evangelhos e as cartas para a língua deles, ensiná-los a ler e escrever na própria língua deles e deixá-los liderar esta igreja indígena. Não vai chamar um ancião do Brás ou do Ministério de Jandira para oficializar essa igreja aí, porque esses caras são idiotas. Sabe, eles nem vão lá. Eles nem vão lá, sabe? Eles nem vão lá oficializar alguma coisa lá. É melhor que não vá, mesmo que vai perverter tudo, sabe? Entendeu? Se você cuidar deles direitinho, esse índio com as suas 6, 8, 10 mulheres
e todos os seus filhos vão entrar no céu, todo mundo de bunda de fora, todo mundo de bunda de fora, porque o evangelho não tem nada a ver com roupa. Não tem nada a ver com roupa. Entendeu? É isso aí. Agora você não sabe o evangelho, você não sabe o que é o evangelho. E veja bem, você está na frente de uma comunidade cristã, cuja doutrina ensina que a salvação só se alcança pela fé, e você está pregando para eles um evangelho fajuto, que se constitui em ensino de práticas cristãs, né? Algumas delas legítimas, como, por exemplo, orar, se reunir para cultuar a Deus, né? Se reunir para orar a Deus, né? Visitar o enfermo, não é isso? São práticas cristãs, são legítimas essas práticas cristãs. Mas tem outras práticas cristãs que estão aí no nosso meio e que você já ensinou e pregou muito a respeito dela, que são altamente questionáveis. São altamente questionáveis. O ósculo santo. Você prega o ósculo santo. Mas vem cá, me diz uma coisa, isso é mesmo ósculo santo? É santo esse ósculo? É santo? Por que você não pode beijar? Eu sou homem, não posso beijar uma irmã dentro da igreja. Por causa da malícia? Por causa da malícia. Então não é santo. Você é estúpido? Não, não é. Então não é santo. Entendeu? Só saudar com a paz de Deus. Aí pergunta, por que só a paz de Deus? Porque não paz do Senhor. Não, porque tem muitos senhores. Não, mas Deus não tem muitos deuses não tem? Está cheio de deuses por aí. Entendeu? O próprio Deus fala na sua palavra. Lá o primeiro mandamento do decálogo, lá em Êxodo 20, diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, o próprio Deus está dizendo que tem muitos deuses. Conversa mais idiota, né? E veja bem, vão pegar, para dar sustentação a essa prática questionável e absurda, né? Pega um verso lá no meio da carta aos Filipenses, no capítulo 4, né? Que não é uma saudação. Entendeu? É a manifestação de Paulo desejando que os leitores daquela missiva dele fossem abençoados, com paz. Mas a saudação está logo no primeiro e no segundo verso. Observa, todas as cartas lá, a saudação está no primeiro, no segundo, no máximo no terceiro verso. Porque não tem sentido você escrever uma carta para alguém e saudar lá no meio da carta, lá no final. Não tem sentido, você já escreveu carta. E você escreveu lá cordiais saudações lá no meio da carta, lá no final? Tem sentido? Sentido não, logo no início, nas primeiras palavras você faz a sua saudação. Então leia as cartas aí e procura, você vai ver. Tá? A saudação são feitas no nome do Senhor Deus, associada ao nome de Jesus Cristo, todas elas. Pode ver, graça e paz, ou paz e graça, tal, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vê a saudação isolada só ao nome de Deus. Você vê o nome de Deus associado ao nome de Jesus. Entendeu? Então esses líderes são uns idiotas, tá? E estabeleceu como doutrina essa idiotice no meio da Irmandade. Entendeu? Vai lá no livro de Tiago. Tiago, então, usa só uma palavra. Usa a palavra saúde. Só, mais nada. A saudação dele na carta dele é apenas a palavra saúde. A manifestação de que aqueles que fossem ler a sua carta estivesse gozando plena saúde. Entende? Então, são práticas duvidosas, questionáveis. O uso do véu também é outra prática questionável. Primeiro, não tem, em toda a Bíblia, não temos ensino sobre o uso do véu. Tá? Só encontramos isso em Coríntios 11. Tá? Então, o que é esse verso? É um versinho lá, isolasta, até contraditório
No próprio contexto, mais uns versinhos adiante, está escrito lá que o cabelo foi dado no lugar do véu. Entendeu? Por que é contraditório? Lógico. Vai ter o grupo que acha que precisa usar o véu, né? E vai ter aqueles que não precisam usar o véu. Por quê? Porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Está entendendo? Então é contraditório. Questionável, uma prática cristã contraditória, é questionável. Entendeu? Tô falando, usa quem quer, eu não estou falando isso porque sou contra o véu, nada, usa quem quer. O que eu tenho a respeito do véu é uma indignação muito grande, porque a congregação cristã do Brasil faz do véu uma arma de guerra, entendeu? Exclusivista, que exclui as pessoas. Quer dizer, a mulher que usa o véu é uma santa de Deus, vai entrar na... E a mulher cristã que não usa o véu não tem nada a ver com Deus, não ouve nem a oração dela, não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Esses absurdos. Está entendendo? Entendeu? Então essas são doutrinas, práticas cristãs altamente questionáveis. E tem as práticas cristãs na congregação que são diabólicas. Veio do coração do inferno, do coração do diabo, veio lá do inferno. Como, por exemplo, excluir a pessoa. Tá? O sujeito que se opõe a um ancião, questiona um ancião, é levado lá para o fundo da congregação, no quartinho lá, para a oficina de matar alma, onde o ancião é o acusador, né? Ele tá, é você. É o juiz, né? Aquele que vai bater o martelo e dar a sentença. E ele também é o carrasco que vai empurrar a alma para o poço do inferno e dizer para todo mundo que é uma alma perdida por toda a eternidade. Entendeu? E tem outras práticas assim, assemelhadas, entende? São práticas diabólicas mesmo. Entendeu? Então, o evangelho não tem nada a ver com práticas cristãs, sabe? Mesmo as legítimas, ele não tem nada a ver. O evangelho é evangelho. As práticas cristãs são consequências do evangelho. Agora você não sabe nem o que é evangelho. Você pergunta para esse povo aí que você reúne toda noite, vai assumir a tribuna. O que você está pregando para ele? Você vai dar conta destas almas. Você vai dar conta destas almas perdidas. Eles vão para o inferno, tá? Porque eles estão confiando no seu evangelho, que é o evangelho maldito, que Paulo condena no capítulo 1 do livro de Gálatas. Se um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos anuncia um outro evangelho diferente daquele que vos temos pregado, seja considerado anátema. Anátema é uma palavra grega que significa maldição. Esse é o evangelho que você está pregando. Tá? E você se diz constituído por Deus, tá? Para o exercício do ministério. Que Deus te constituiu como atalaia. E você não prega a verdade para eles. Você não fala a verdade para eles. Tá? Que é a verdade do evangelho. Tá entendendo? Então eu vou ler para você aqui, ó, para você saber. Ezequiel 33. Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e não tocar a trombeta para avisar o povo, essas almas morrerão no seu pecado, mas o sangue destas almas eu requererei da sua mão. Entendeu? Você vai dar conta destas almas, porque você tem o atrevimento, tá, de assumir uma tribuna diante de uma comunidade cristã e você não sabe o que é o evangelho. E ainda faz isso. Prega um evangelho maldito. Você vai dar conta destas almas.